vai entrar numa parte que é de algoritmos para tratar problemas NP difíceis, certo? Então a gente tem um determinado problema que está tentando resolver, a gente não consegue encontrar um algoritmo polinomial para resolver esse problema, a gente suspeita que esse problema é NP difícil, você faz lá uma prova, então uma demonstração de problema NP difícil, encontrando uma redução polinomial de algum problema já conhecido como NP difícil para esse seu problema que você está querendo tratar, e aí você dá um forte indicativo de que esse problema que você está querendo tratar realmente não admite um algoritmo polinomial, certo? A menos que P igual a NP. E aí, assumindo a hipótese de que P é diferente de NP, então não vai existir um algoritmo polinomial para resolver esse problema, mas a gente começa a encontrar alternativas de como resolver esse problema. Então a gente vai começar vendo uma série de técnicas que são quase de força bruta, são enumerativos, mas a gente tenta fazer algumas coisas um pouco mais espertas para tentar acelerar essa busca exaustiva por uma solução. Aí a primeira das técnicas que a gente vai ver é essa aqui, que é conhecida como backtracking. Provavelmente vocês já viram em algum outro curso de programação básica. Aí a gente vai ver a aplicação dela aqui para alguns problemas NP difíceis. E a gente vai começar com um primeiro problema que não é difícil, mas é um problema clássico, que é o das 8 rainhas, tá bom? Tá, então, o que é o backtracking? É basicamente a construção de soluções, tentando fazer lá uma busca exaustiva, e depois a gente vai ver que a gente faz algumas coisas para não efetivamente fazer uma busca de todas as soluções possíveis e ver se alguma delas satisfaz os critérios de soluções do problema. E o que a gente vai fazendo então no backtracking é construir uma solução de forma incremental. Então você vai lá, começa com um pedacinho da solução, adiciona mais um pedacinho, até no final você ter uma solução completa. A cada passo, quando você vai adicionando uma nova parte da solução, pode ser que você tenha várias alternativas disponíveis, certo? Então, naquele ponto onde você tem várias alternativas disponíveis, o que a gente faz em geral é um laço onde você vai testar cada uma essas possíveis partes de soluções que você pode incrementar na sua solução atual e fazer uma chamada recursiva para completar o resto da sua solução. Então é aqui que basicamente a gente está fazendo uma busca exaustiva dentro do conjunto de soluções. Em todos os algoritmos que a gente vai ver, é bem útil eu representar soluções como sendo uma tupla, então vou ter lá uma tupla de variáveis aqui x1, x2 até xk, onde cada uma dessas variáveis x e aí vai representar uma iésima parte da solução que eu estou montando. Então, para deixar as coisas um pouco mais claras aqui, vamos ver esse problema das 8 rainhas. O problema é simples, é o seguinte: eu tenho que dispor 8 rainhas num tabuleiro, 8 por 8, tal que as rainhas não se ataquem, certo? Então uma rainha, aqui eu tenho exemplo de um tabuleiro, certo? 8 por 8, e aqui eu tenho umas disposições de rainhas que não estão se atacando. Então, para quem não sabe, não conhece o jogo de xadrez, uma rainha ela se ataca, ela consegue atacar, né, alguma outra peça no xadrez em toda a linha. Então essa rainha aqui ela consegue atacar qualquer peça aqui para a esquerda, também para a direita, também para baixo e também para cima. Então, por exemplo, essa rainha aqui ataca aqui na esquerda, aqui na direita, para cima e para baixo, e além disso nas diagonais. Então ela consegue atacar qualquer peça nessa diagonal inteira aqui e nessa outra diagonal inteira aqui, certo? Então o problema das 8 rainhas é como que eu consigo dispor 8 rainhas em um tabuleiro de tal forma que nenhuma das rainhas estejam em posição de ataque uma das outras. Depois a gente vai ver um algoritmo que resolve esse problema aqui para um caso mais geral. Eu tenho n rainhas e quero dispor num tabuleiro n por n, certo? Mas aqui eu tenho um exemplo de 8 rainhas no tabuleiro 8 por 8. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar lá, quando eu estou pensando no algoritmo de backtracking, é uma representação de uma solução desse problema através de tuplas como o que eu descrevi aqui para vocês. Então, aqui eu vou ter uma tupla contendo as variáveis x1 até x8 e o que cada uma dessas variáveis vão representar. A variável xi ela vai indicar em qual linha que está posicionada a rainha da iésima coluna, certo?
Então, eu vou ter aqui a variável x1 para a rainha da coluna 1, a variável x2 para a rainha da coluna 2, a variável x3 para a rainha da coluna 3 e assim por diante. Então, eu escolhi essa representação porque eu sei de antemão que necessariamente eu vou ter uma rainha em cada uma das colunas diferentes aqui. Eu não posso colocar duas rainhas em uma mesma coluna, porque senão elas se atacariam, certo? Então, se eu ponho essa rainha aqui, eu não posso pôr mais nenhuma rainha nessa coluna aqui, senão ela atacaria essa outra rainha. Então, eu escolhi essa representação onde eu estou indicando lá que para cada coluna eu vou ter uma variável que vai indicar em qual linha a rainha daquela coluna está. Então, por exemplo, essa solução aqui, a minha representação é essa aqui, certo? Então, a rainha da primeira coluna está lá na linha 7, a rainha da segunda coluna está aqui na linha 5, a rainha da terceira coluna está na linha 3, a rainha da quarta coluna está na linha 1 e assim por diante, certo? Então, eu estou usando essa representação aqui. Então, beleza. Depois que você montou uma representação que faz sentido para o seu problema, a gente vai descrever então um algoritmo que vai completando esse vetor aqui de forma progressiva e fazendo uma busca exaustiva sobre todas as possibilidades de posições possíveis para cada uma das variáveis. A gente vai ver isso no próximo vídeo.